O mercado imobiliário, que andou aquecido nos últimos anos, deu uma esfriada agora em 2015. Há muitos imóveis em estoque das construtoras à espera de compradores. Por isso, esse pode ser um bom momento para negociar descontos e pegar as chaves da tão sonhada casa própria. Kátia comprou há um mês um apartamento novo num condomínio popular. Antes de assinar o contrato, conseguiu um desconto de R$ 4.000. Ela me contou qual foi o segredo. Não pode ir no preço que eles dão assim, dá uma choradinha, fala que então vai procurar em outro lugar e vira as costas e sai que eles vão atrás. Porque eles querem vender, eles precisam vender. Os corretores não tiveram dúvida, era melhor baixar o preço para não perder a cliente. A economia brasileira está num ritmo mais lento este ano, o que deixa os consumidores mais cautelosos. Por isso, as construtoras estão com dificuldade de vender unidades prontas, como estas. Ao mesmo tempo, surgem novos empreendimentos. E assim, com os estoques em alta, fica mais fácil conseguir bons descontos. Um levantamento de um portal de imóveis que analisou 3 milhões de anúncios aponta que os preços subiram abaixo da inflação na maior parte do país este ano. Em capitais como Porto Alegre, Belo Horizonte e Fortaleza, houve até uma leve redução no valor médio do metro quadrado. Um alívio para quem nos últimos anos viu a compra da casa própria ficar mais distante. Que a construtora não pode parar de vender, é como andar de bicicleta, se parar de pedalar, cai. Então, ele tem que se ajustar ao mercado, e não o mercado se ajustar ao comerciante, ao corretor, ao construtor, como vinha acontecendo nos últimos anos. Este economista dá uma dica para quem vai financiar. É bom dar a maior entrada possível para evitar os juros, que estão altos e podem encarecer a compra. O possível comprador tem que ser cauteloso, porque mesmo às vezes ele conseguindo um preço menor na hora de fechar o negócio pelo imóvel, como os juros estão muito elevados, isso acaba compensando e no fim das contas não tem redução de preço nenhuma. Agora, o comprador que tem dinheiro, tem condições de comprar o imóvel à vista ou dar uma boa entrada, ele acaba usufruindo mais desse momento do mercado. Tiago está procurando uma nova moradia há 6 meses e já percebeu que há muitas unidades à venda. Então decidiu, só vai fechar negócio se ganhar um desconto de pelo menos 10%. Se não te der esse desconto, não fecha negócio? De preferência não, acho que o mercado engordou muito esses anos e dá para dar uma diminuída, dá para conseguir um bom desconto. O Memorial Luiz Carlos Prestes, localizado próximo ao Anfiteatro Pôr do Sol, é a única obra de Porto Alegre que tem a assinatura de Oscar Niemeyer. Projetado antes da morte do arquiteto, contou com a colaboração do neto dele, o também arquiteto Paulo Niemeyer. A obra é uma homenagem a Luiz Carlos Prestes, nascido na capital gaúcha, que foi líder de um movimento político de ideias comunistas durante as décadas de 30 e 40. O prédio conta com um auditório para 25 pessoas sentadas, uma livraria e um estacionamento. Apesar da estrutura já estar construída, o memorial ainda não abriu suas portas ao público. Um convite para pensar e discutir a arquitetura. Essa é a proposta da arquiteta Clarice De Biagi para o primeiro curso sobre o tema, promovido pelo Instituto Ling aqui em Porto Alegre, que se chama Pós-Niemeyer, Reflexões sobre Arquitetura, Legado e Identidade Nacional. A Clarice tem entre os seus trabalhos recentes os projetos do Rossi América, do metrô de Novo Hamburgo, da Federação Gaúcha de Futebol em Porto Alegre, onde a gente está gravando esse imóvel Class TV. Estamos inclusive aqui em frente ao Memorial Luiz Carlos Prestes, única obra de Oscar Niemeyer em Porto Alegre. E a Clarice está aqui para nos falar um pouquinho sobre esse curso. Tudo bem, Clarice? Tudo bom. Vou começar falando um pouquinho do curso, que não é destinado a arquitetos, não é um curso acadêmico. Não, longe de ser um curso acadêmico, eu também não tenho essa preparação acadêmica para dar esse curso. É uma reflexão muito minha e da minha comunidade de arquitetos, digamos assim, do que vai ser a arquitetura daqui para frente, né? Que por muitos anos foi tão pautada, né, mundialmente, por uma geração, assim como a do Oscar Niemeyer, do Sérgio Rodrigues, do Atos Bulcão, que foi uma geração que contou uma história importante do Brasil. Na classe de arquitetos existem muitas críticas ao Oscar Niemeyer, enfim, mas a gente tem que fazer essa reflexão porque ele criou uma arquitetura formalista, enfim,
que, de certa forma, ficou bastante emblemática para o nosso país. Agora, ele não é um curso só para arquitetos, ele é para interessados no tema. E por que, Clarice, que é tão importante nos tempos atuais que pessoas leigas, que não são ligadas à arquitetura, mas que admiram, entendam um pouco da arquitetura e da questão da mobilidade urbana? Porque a arquitetura, ela faz parte das nossas vidas, literalmente, né? A gente vive em espaços feitos, projetados por arquitetos e é uma profissão um pouco difundida às vezes, assim, de uma maneira, não é, digamos, um produto tão reconhecido pelas pessoas, né? Por trás de cada obra tem um arquiteto que é responsável pela obra, que cria a obra. E eu acho um tema super interessante de ser difundido na comunidade, assim como a gente fala de design, de cinema, de arte, a arquitetura faz parte desse grande núcleo da economia criativa. Como é que tu organizou esse curso? Como é que ele vai funcionar? Então, como o curso não é para arquitetos, ele é para o público de maneira geral, o primeiro módulo a gente vai falar um pouco de arquitetura brasileira, sem nenhum comprometimento assim cartesiano, de referência. Falar um pouco do que todo mundo sabe, porque na verdade os cursos de Instituto Bing, até onde eu entendi como colaboradora, eles têm que provocar uma reflexão que seja legítima. Depois eu vou trazendo tanto Niemeyer como Atos Bulcão, como Sérgio Rodrigues, para cada outro módulo e a gente faz um fechamento, assim, quer dizer, muito vai depender da turma, né, do grupo que se junta, porque pode ser um grupo com mais arquitetos, com mais artistas plásticos, enfim, muito vai depender também da condução e de como esse grupo vai conduzir essa reflexão. Por que essa geração é considerada tão importante para a arquitetura brasileira? Tu falasse um pouquinho que tem alguns questionamentos, né, a respeito do trabalho do Niemeyer, mas ele é considerado uma referência, pelo menos para leigos. Por que essa geração é uma geração que ficou tão marcada e tão valorizada? O Niemeyer tem um aspecto histórico na vida dele que ele fez, assim, junto com o Luiz Costa, uma cidade, né? Qual é o arquiteto hoje? Não é para qualquer um, né? Amigo do Kubitschek, que teria a oportunidade de fazer uma cidade, faça toda a cidade, né? Quer dizer, criar todos os ícones dessa cidade. O Sérgio Rodrigues, para mim, ele traz uma história do design brasileiro, ele era arquiteto, através da madeira, ele faz uma releitura nas suas poltronas, cadeiras, super interessante sobre os hábitos brasileiros. Então, eu acho que o Sérgio Rodrigues ele tem um pouco essa coisa da identidade mais brasileira. O Niemeyer, a gente não vai... Ele tem toda aquela inspiração nas nuvens, enfim, e ele traz, numa geração que era do modernismo, o formalismo, né? O modernismo paulista ele é muito mais funcionalista e tem pessoas importantíssimas do modernismo, que não é só o Niemeyer, mas o Niemeyer, digamos que é o mais popular assim, no mundo, né? Hoje, se você for pesquisar no Google, vai encontrar milhares e milhares de referências a Niemeyer. A crítica que existe é porque a nossa classe ela é muito crítica, sabe? A classe de arquitetos é uma classe que critica muito, né? Critica academicamente, critica a questão também de cultural, a questão até de orientação política, enfim, né? O Niemeyer tem toda uma orientação política, na época ele era um comunista, enfim, ele tem toda uma linguagem, então tem assim, o arquiteto ele tem muito medo inclusive de falar de arquitetura, sabe? E eu acho que a gente não tem que ter medo, acho que quanto mais a gente falar, seja por bem, seja por mal, mais as pessoas, o público leigo, digamos, vai reconhecer a nossa profissão. Bom, agora, depois de uma geração tão forte como a gente teve, né, Oscar Niemeyer, Sérgio Rodrigues e muitos outros, quais são as gerações que vêm depois? Que arquitetura é essa que está vindo agora? Essa arquitetura, ela é uma arquitetura de cidades, assim como tu falaste, de mobilidade urbana, né? Hoje a gente tem 76% das pessoas morando nos centros urbanos, que é uma realidade mundial e é uma dificuldade mundial, né? Então, nós temos centros urbanos com dificuldades sociais, com dificuldades de mobilidade, com dificuldades, uma crise meio de planejamento urbano. E a arquitetura, ela não pode ser resultado só de leis, ela tem que ser ela a promotora dessas mudanças. Então, hoje a gente vive uma dificuldade por conta dessa densidade, dessa velocidade, até diria, do desenvolvimento da cidade e das discussões ficarem muitas vezes no campo acadêmico e poucas vezes no campo da prática, ela fica uma arquitetura muito confusa, né? Então,
Isso é o meu olhar, né? Não estou falando aqui uma verdade Mas, inclusive, de propor, de ser propositiva, inclusive em termos de sustentabilidade, por exemplo. Exatamente. Né? Só que é sempre um conjunto, assim como mobilidade é um conjunto. Mobilidade não é uma ação, não é os ciclistas contra os carros, os metrôs contra os ônibus, não é isso. Sim. A gente vive uma era que compartilhar nunca foi tão importante. Então, compartilhar o conhecimento, compartilhar a mobilidade, compartilhar também essa arquitetura, essa maneira de projetar. Então, isso é super importante. E eu acho que essa arquitetura autoral do Niemeyer, que ele colocou no inconsciente coletivo de todo mundo, é uma arquitetura que cada vez fica mais difícil, né? Ter um popstar, digamos assim, né? Hoje, fazer alguma coisa totalmente sozinho é cada vez mais difícil, né? Tanto que a gente vê as empresas se associando, enfim. Bom, a Clarice vai compartilhar um pouco dessas ideias todas nesse curso, então, pós-Niemeyer, reflexões sobre arquitetura, legado e identidade nacional, que vai ser ministrado por ela, pela Clarice Debiage, que é arquiteta e urbanista, sócia da Debiage Arquitetos Urbanistas. O curso começa no dia 15, próxima quarta-feira, e vão ser 4 encontros, 4 né? encontros. À noite. À noite, das 7 às... Das 7h30 às 21h30. 21h30, das 7h30 às 21h30. No Instituto Ling, que fica na João Caetano 440, no bairro Três Figueiras. O valor é de R$ 640. Quem quiser mais informações pode acessar o www.institutoling.com.br. Clarice, obrigada pela entrevista. Obrigada, viu? Em instantes a gente fala dos cheirinhos. Nós visitamos uma fábrica de aromatizadores de ambientes.